Oi, Nilce, boa noite, tudo bem? John, maravilhoso, mandei um coraçãozinho agora há pouco. Boa noite, sejam bem-vindos à live, tá? Tô acenando aí pra vocês. Ó, quem for entrando, vai compartilhando essa live de hoje, viu? Que vai ser incrível. Né? Eu vou falar aí como tratar de distensão, né? Inchaço abdominal. Como é que vocês estão, hein? Nilce tá sumida, saudade de falar com a Nilce. Tudo bem, Nilce? Muito calor, tem muita queimada aí, né? Me conta como é que você está. Eu tô atendendo a Su e ela comentou que tá muita queimada aí, muita. E você, Joe, hoje foi correr? Tudo ótimo, legal, muito bem. Então, gente, hoje, né, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas aí, tá, a live. Eu vou compartilhar aqui no aviãozinho, tá? Vamos compartilhar com as pessoas próximas, viu? Porque cuidar do intestino é tudo, viu? É o nosso segundo cérebro. Vocês já ouviram falar? Comenta aqui embaixo se já ouviu falar que o intestino ele é o nosso segundo cérebro. E vocês vão entender ao longo da... Oi, Ai, a Simone! Que linda! Simone, tô devendo alguma coisa pra você? Eu acho que eu avaliei tudo, hein? Os questionários, tá tudo certinho aí. Hoje foi um tanto corrido. Ah, já ouviu sim, muito bacana. Então, quem for entrando, viu, sim, compartilha a live com pessoas aí próximas, vamos distribuir esse conteúdo bom, né, às pessoas. Já ouvi sim falar, oi Bruno, saudades do Bruno. Bruno, eu estive na Avenida Paulista no sábado, e lembrei de você, eu falei, o Bruno, ele deve estar fazendo alguma selfie no meio da Paulista. Gente, brincadeiras à parte, mas sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vinda à live. Então hoje nós vamos falar de um assunto aí bem bacana, acabar com o vendaval no intestino, né? Então aquela dá adeus à distensão abdominal. Então, inchaço, intestino preso, sabe? Tudo isso. Ai, eu estava em Gramado, que delícia! Muito bem. E feliz Adeilson, tudo bem? Adeilson, ele... Ah, gente, o Adeilson, vocês lembram dele, né? Adeilson foi o participante do programa de emagrecimento de 8 semanas, onde ele eliminou só 12 quilos, né? Só! E ganhou muito em saúde. Adeilson, você tá jogando futebol? Conta aí pra gente. Vai dando um oizinho, tá? Enquanto vocês, quem for entrando, dá um oi. E enviar para as pessoas também próximas aí, viu? Esse conteúdo. Então a gente vai falar sobre, né, a flora intestinal, como tratar da flora intestinal. Então a gente vai, eu vou entregar o conteúdo aí para vocês amanhã já começar a colocar na rotina. E vai ter muita coisa bacana, inclusive eu vou entregar também no Stories para vocês printarem e colocar em prática amanhã já, né? Para ajudar vocês onde vocês estiverem. Ah, tá jogando futebol todo sábado, muito bem. É bom, né? Fazer um hobby aí após uma semana e estar juntos com os amigos, né? Também isso é muito importante na nossa vida, ter esse equilíbrio. Obrigada, Mônica! Bom, gente, então hoje o tema vai ser falar para vocês, né, como que a gente vai cuidar aí de mandar embora a distensão abdominal, né? Então, começar aí a aprender a cuidar melhor do intestino e vocês entenderem também, né, o que é o cuidar. Ai, obrigada!
Bom, eu vou estar olhando aqui pro lado porque tem uma colinha básica, né? Gente, a minha vida hoje foi uma loucura. Que hoje eu fui em... Quem é daqui de São Paulo conhece? Eu fui hoje lá em Arujá e voltei. Pra vocês terem uma ideia, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Então eu vou, né, olhando aqui e vou falando pra vocês. Mas é um assunto, e assim, eu tenho esse inchaço, sabe, abdominal, de parecer que tá até grávida, tá? Inclusive, até quem está próximo de mim sabe que eu vou até mesmo fazer um exame, sabe? Pra ver se eu tenho alguma sensibilidade. E eu vou contar pra vocês melhor sobre isso. E voltou. Vocês estão me escutando? Vocês estão me vendo? Porque apareceu uma mensagem aqui na tela dizendo que a qualidade não tá boa da imagem, por isso que foi pausada. Vocês estão me vendo? Comenta aqui embaixo. Beatriz, você tá me vendo? Adeilson? Bruno? Vocês estão me vendo? Posso continuar? Posso continuar? Comenta aqui embaixo se estão me escutando, se estão me vendo. Tá passando. Ah, agora sim, agora voltou. Ah, legal, obrigada. Então comentem aqui embaixo se vocês estão me escutando, me vendo. Ah, ok. Então, gente, quem aí, né, tem distensão abdominal sabe bem, né, que é chato, né? Imagina, às vezes até a calça não fecha, né? Então é um desconforto, né? É um desconforto ter essa distensão abdominal. Mas assim, a gente precisa entender que essa distensão abdominal tem vários fatores, né? Então tem a questão do acúmulo de líquidos, né? E tem a questão do inchaço abdominal, que não é necessariamente, tem que saber separar de inchaço e gordura abdominal, né? Aquela gordurinha, a pochetinha ali acumulada, né? Então tem diferença sim, tá? E é muito importante antes, né, eu passar esse assunto para vocês, essa introdução. Oi, Ed, seja muito bem-vinda, tá? Tô muito feliz aqui que vocês reservaram um tempinho para aprender e como tratar a distensão abdominal e mandar um show para lá. Então, tem que saber distinguir, e para que vocês, né, comecem a colocar em prática amanhã, né, vocês precisam entender bem como tudo isso funciona, né, e saber distinguir. Então, um outro ponto também importante, né, que assim, pessoas magras, elas também têm ele tem esse incômodo, né, ou ela tem esse incômodo, né, do inchaço, dessa distensão abdominal. Não é só as pessoas, né, que estão sofrendo com excesso de peso, mas uma pessoa magra, ela vai ter esse inchaço, né, essa distensão abdominal, tá bom? E também é normal a gente acordar com a barriga mais sequinha, né, mais para dentro, e ao longo do nosso dia a gente pensar aí que nós comemos, né, bebemos, e é normal a gente ter uma variação e ao longo do dia dar uma saltadinha aí na barriga, mas tá tudo bem, tá bom? Quem for entrando pode falar um oi, tá? Dá um coraçãozinho se tá fazendo sentido aí pra vocês, se tá gostando da live, né? Então... e as dúvidas que forem surgindo também, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, né, que eu vou responder, tá bom? Então, o bom de vocês reservarem o tempo, de estarem aqui ao vivo, porque vocês me mandam as dúvidas e eu logo respondo, tá? Então, a gente precisa entender essa questão da variação. Oi, Laide! Então, da variação de peso, né? É normal, isso ao longo do dia,
né? Porque à noite, quando nós estamos dormindo, não estamos bebendo, não estamos comendo, então tá em descanso, então tende realmente a acordar com a barriga mais sequinha. Tá fazendo sentido para vocês? E aí um outro ponto importante antes de eu ir lá para passar as dicas para vocês melhorarem a distensão abdominal. A gente pensar muito, né, a questão da flora intestinal, que é o nosso segundo cérebro aí que eu falei lá no começo. Então é importante a gente notar que assim, é bem comum, tá? É bem comum de eu estar aí ajudando pessoas com a flora intestinal comprometida, né? Então, e por que a gente tem que aí pensar na questão, né, de uma flora, né? Existem bactérias boas, saudáveis, e existem bactérias que trazem doenças. E o que a gente tem que pensar? Então, buscar, né, estratégias que vocês vão aprender aqui. Então, ter essa estratégia de como conquistar e ter aí bactérias saudáveis que, né, vão te ajudar a queimar a gordura, a melhorar o metabolismo, viu, Ana? Seja bem-vinda, Ana, também. A Ana foi do programa de emagrecimento online de 8 semanas. Ela participou 2 vezes já, 2 vezes. Oi, Inês, linda, maravilhosa. Então, gente, vão deixando as perguntas aqui embaixo, né, caso vocês forem surgindo, tá bom? E compartilhem essa live, que ela é muito importante. Então, é uma queixa comum e eu trato isso de 10 pacientes que eu cuido, né, 8, 9 tem uma flora intestinal comprometida. Então, não é uma coisa, por isso que eu trouxe esse assunto aqui pra vocês, tá? Não é à toa não, viu? É realmente pra ajudar e também pra trazer esse conhecimento pra vocês. Ana, mas por que eu tenho que me preocupar aí com flora intestinal, né? Com colônias saudáveis, colônia de bactérias ruins que não são benéficas? Por quê? Quando a gente pensa aí na questão de comer, né? Você come aí o arroz, você come o feijão, né? Ele tem nutrientes. E esses nutrientes aí não significa que eles estão sendo bem aproveitados. Estão sendo absorvidos pelo organismo, tá? Então, se por acaso tiver com a flora intestinal não tão saudável, então vai ficar comprometido, né? A questão de absorver os nutrientes do arroz, do feijão e do que você come aí na sua casa, né? Então, eu vejo também pessoas, né, com algumas queixas de sinais e sintomas que eu coloquei para vocês como cortesia, tá? Então, deixa eu contar isso, né? Então, eu tive ontem a iniciativa para ajudar ainda mais vocês. Eu disponibilizei no link da bio um questionário para que você conheça você melhor, sabe? Porque às vezes o seu corpo tá dando indícios aí que você precisa cuidar. E conforme o passar do tempo, né? Se você não der atenção a esses sinais e sintomas, vem as doenças, tá? Então, por esse motivo, né? Como cortesia, né, você não precisa passar no meu acompanhamento em consulta, tá? É mais uma forma de conhecimento. Então, você que tá aqui no meu Instagram, nas minhas outras redes sociais, que me acompanha, né, e vê aí os conteúdos que eu passo. E dia 31 é o dia do nutricionista. Por esse motivo que eu tô presenteando vocês. Então, no link da bio, você responde esse questionário, que até coloquei ontem nos stories, explicando como que tu responde. Aí você manda uma mensagem pra mim, e aí eu te dou um retorno, qual foi o resultado do teu questionário, ok? Cortesia, tá? E aí você também vai entender se tem uma quedinha aí pra questão da alteração na flora, nas bactérias,
né? Então, essa questão da tua saúde, tá bom? Então, é importante porque para absorção, então, tem relação também, quando a flora intestinal ela não tá boa, a questão da ansiedade, depressão, né? Então, são fatores também aí que acabam implicando nesse sentido quando você não tá com a flora, né, não comprometida. Então, vocês aqui irão aprender estratégias que, né, vão aí fazer com que você tenha a flora intestinal, um intestino saudável. Vou começar a falar isso, né? Intestino. Então, para que você tenha um intestino saudável, eu vou entregar para você o passo a passo, estratégias aí que você consegue no seu dia a dia, tá bom? Bem-vindo, Marquinho, Isa. Sejam muito bem-vindos, tá? A live, tá? Então, vão mandando um coraçãozinho aqui, se tá fazendo sentido para vocês. E o intestino, eu gosto de falar que ele é a fonte da juventude, né? Porque ele acaba favorecendo a saúde metabólica, né? A questão também da imunidade, do nosso bem-estar, inclusive melhora a nossa cognição, também devido a gente buscar aí formas no nosso dia a dia, né, com atitudes simples. Eu sei que a vida de vocês é bem corrida, né, assim como a minha, e é por isso que eu vou passar estratégias aqui simples e eficazes que eu acabo passando para quem busca o meu acompanhamento, tá bom? Boa noite, Isa. E que mais? Então, o que compromete a nossa flora intestinal? Medicamentos, né? Excesso de alimentos industrializados, né? O excesso de peso também. Então, uma pessoa que ela por si só ela já tá com excesso de peso, a flora intestinal dela já é diferente de uma pessoa que tá eutrófica, que tá no peso ideal, né? Então já começa aí essa questão da alteração na flora, e por esse motivo que eu comentei, né, minutos atrás a vocês, de que é uma queixa comum, né? Então, até mesmo falar, olha, Ana, tem o intestino preso, né? Tem essa distensão abdominal, e aqui eu vou ensinar vocês a tratar. E aí também tem um fator que acaba sendo comprometido aí, a questão da testosterona. Então, a gente precisa lá de ter um intestino saudável por conta da questão hormonal. Então, se a flora intestinal se o intestino não está bom, né? Eu tenho que falar intestino para vocês não ficar tão técnico. Se o intestino, para que você tenha, né, bons níveis de testosterona, então chega a queixa para mim, por exemplo, Ana, não estou ganhando massa muscular, né? Então, quando eu às vezes vou checar lá o exame, então, oi Cláudia, Landes, sejam bem-vindos, tá? A live. Então, quando a gente pensa aí até nisso, né? Então, o intestino saudável, ele precisa o quê? Para você evitar doenças crônicas, para ter bons níveis de testosterona, né? Para evitar ansiedade, depressão, né? E ter um bom metabolismo, né? E queima de gordura, porque tudo que você come, né, é rico em nutrientes. E para isso, para que sejam absorvidos, né, então você precisa ter um bom intestino. Então vocês vão aprender aí como cuidar disso, tá? E tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês? As dúvidas podem ser enviadas a qualquer momento, tá bom? Então, o que acontece quando você tem indícios de que o intestino não tá saudável, tá com distensão abdominal, tá com o intestino preso, sabe? Tem vários inchaço, né, na barriga. E o que acontece quando você não, né, procura ajuda?
né? Ou não está aqui numa live dessa maravilhosa, né? Com um conteúdo desse que vocês vão aprender aí como se cuidar. E então, quando você não dá, né, não cuida do seu intestino, né, então já percebe aí que não tá legal, pode ocasionar, assim, de ter, né, de ficar doente, né? Você ficar doente por conta de um intestino que não tá bem. Oi, Diego, tudo bem? Seja muito bem-vindo, tá? E bem-vindas as meninas, até aqui participantes da mentoria, do programa de emagrecimento online que eu faço. Então, nós estamos falando e eu vou ensinar vocês como melhorar a distensão, né, abdominal, né? Então, quem entrou agora, né, talvez aí não entenda muito, e se for ficando alguma dúvida, vai deixando aqui embaixo nos comentários. A internet tem disso. Gente, eu tô dando risada aqui porque a minha internet tem horas que ela é assim, viu? Tem horas que ela deixa a desejar, acaba oscilando. Então, tá fazendo sentido pra vocês a questão de cuidar da flora intestinal? Vocês estão me escutando? Deixa aqui nos comentários, é muito importante pra mim. É muito importante pra mim saber se vocês estão me vendo, se vocês estão me escutando. Estão me vendo? Estão me escutando? Sim. Ai, a Maju. Seja bem-vinda. E o Cleiton também. Passei agora há pouco, hein, Cleiton? Acenei. Obrigada, Isa. Obrigada. Então agora a gente vai entender as principais causas aí do inchaço abdominal. Então só quem tem quem sabe, né, o quanto incomoda, e vocês vão sair daqui, né, por isso que eu até publiquei nos stories, né, separe papel e caneta, né, imagino aí que vocês estejam com papel e caneta e daqui a pouco fazer um print, aí, que lá nos stories eu também vou dar mais dicas relacionadas como você cuidar desse inchaço abdominal, tá bom? Então é uma live muito bacana e que vale a pena você compartilhar. Ó, já tem umas perguntas aqui na caixinha de perguntas, já vejo. Aqui nesse ponto de... Pra mim aparece o ponto de interrogação. Gente, eu acabei esquecendo, sabe, de colocar o tema da live, acredita? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Eu esqueci. Porque quem entra, né, às vezes não sabe o que a gente tá falando, né? Fato. Ó, aproveitem aí enquanto eu tô colocando o tema da live. Colocar aqui, acabe com o... Né, e você vê... Eu tenho que tentar aí colocar esse tema da live. Acabe com o vendaval no intestino. Esse é o tema, tá? Quem entrou aí. Então, vamos dar o quê? Dar um adeus a esse inchaço abdominal. Deixa eu ver, envio aqui. E fixei. Oh, muito bem. Gente, fixei aqui o tema da live, porque quem entra, né, às vezes não sabe o que eu estou falando de assunto, né, da noite. Então, vocês perceberam aí que eu tô trazendo vários conteúdos, né? E vem surpresa. No final, quem ficar até o final e acompanhar como cuidar desse inchaço abdominal vai saber mais como que serão as próximas semanas aí, viu? Vai ser muito bacana, mais conhecimento para vocês, tá? Então, vamos lá. Principais, né, causas aí do inchaço abdominal. O primeiro é intolerância alimentar. Então, é a sensibilidade ao glúten, né, e a intolerância à lactose, né? Então, pode ocasionar uma queixa comum, que pode ser, sim, né, causar esse desconforto do inchaço abdominal. Eu mesma, né, inclusive eu comentei lá no começo que eu
eu noto que eu tenho uma sensibilidade a alguma coisa, porque tem dias que eu tô bem, mas tem dias que só Jesus, parece que eu tô com sabe, aquela final do dia, aquela barriguinha de grávida. Eu vou até, inclusive, fazer um exame para ver se eu tenho realmente sensibilidade, mas eu percebi, porque a gente precisa, né? Às vezes a gente precisa remover, né? Tirar alguns alimentos e testar, né? Eu vou falar também mais sobre isso aqui também. E eu tenho percebido que já deu uma secadinha. Então, por exemplo, o lactose ainda tô dando uma escorregadinha, mas o glúten eu tô conseguindo ficar sem o glúten. E aí eu notei que eu não tô com essa sensação de barriga de grávida mesmo. Então, às vezes é uma questão de você observar. Seja bem-vinda, viu, Teca? A Teca é a mulher dos pacotes de viagens. Antes, vamos para ficar mais descontraído. Teca me vendeu, gente, um pacote que ela me colocou no hotel de frente. Tinha uma sacadinha, uma rede que eu amo, né, lá em Fortaleza, no dia 31 de dezembro, agora antes da pandemia. Gente, depois eu mandei a mensagem para agradecer, né, que eu via o palco, né, que ia ter os fogos, a queima de fogos. Obrigada, viu, Teca, pelo carinho. Então, gente, uma das queixas, voltando, né? Então, uma das principais queixas é o inchaço abdominal, né? Do inchaço abdominal é a intolerância, é essa sensibilidade à lactose, sensibilidade ao glúten. E vale até mesmo, né? Quem sabe aí fazer um teste. E tem uma questão também da edema de realimentação. O que significa isso? É quando a pessoa ela faz uma alimentação muito restrita e de repente ela volta a comer, né, tudo e mais um pouco. E industrializados, que são ricos em sódio, aí tende realmente a ter um inchaço abdominal, porque o ideal seria o quê? E gradativamente, né, voltar aos hábitos de antes, não ter essa mudança aí brusca. Aí o corpo sente, aí ele aciona o botãozinho de proteção, e é onde você também aí nota que tá custoso nessa questão do emagrecimento, de chegar no peso desejado e tudo mais. Aí um outro ponto são as bebidas gasificadas, inclusive o refrigerante. Então, elas acabam aí proporcionando essa questão do inchaço abdominal. Então, uma ideia, né? Uma sugestão aí para você que toma o refri ou a água com gás, né? Ou aquela H2O, enfim. É você talvez aí pensar em reduzir, né? Às vezes, né? Porque é difícil, né? Quem toma, quem gosta de um refri aí não consegue ficar sem, né? Principalmente em dias quentes, né? Vocês são fã de refri? Então, uma das queixas, né? E é comum, sabe? Então, de a gente fazer essa... Ou diminuir... Se não conseguir tirar, né? Pelo menos diminuir, já começa a haver uma melhora aí na questão do inchaço abdominal. E a gente precisa aí pensar, né, que a gente precisa tratar bem, né, o nosso intestino, porque ele é o nosso segundo cérebro, então ter um carinho por ele, né. E outro ponto importante é a questão do excesso de industrializados. Então, excesso de açúcares, de refinados. Então, eu não tô falando aqui de exclusão, né? Eu tô falando, assim, a questão do excesso, do exagero. Então, tem uma relação aí, sabe? Uma relação com o inchaço abdominal, tá? E a questão da má digestão, né? A má digestão, ela é um fator aí que realmente tende você a
a ter um inchaço abdominal, mas existem várias estratégias, tá, para se tratar, inclusive o inchaço. E eu vou, para ajudar vocês, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá nos meus stories, né, dicas do inchaço que vocês aí vão colocar, né, na rotina de vocês, né, então, e melhorar essa questão da digestão, né, então tem chás aí que vão te ajudar, né, e tomar aí 30 minutinhos antes da refeição, das principais refeições, ajudam, né, quem aí é meu cliente sabe, comenta aqui embaixo, né, se, né, como que você se sentiu tomando esses chás digestivos. E que mais? E aí tem a questão do excesso de fermentação intestinal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Porque também é um outro fator aí que acaba ocasionando o inchaço. Esse inchaço que incomoda, que é o tema da live. Então, a gente pensa aí que tem pessoas que elas são mais sensíveis, acaba tendo, né, essa sensibilidade de ter essa fermentação. E sabe o que é bacana? Não sei se vocês já ouviram falar, tem uma estratégia chamada Food Maps, né, que é uma lista aí de alimentos onde a gente... Oi, Jô, Paula, sejam muito bem-vindas, tá, a live. Já tá aí do meio pro final, mas vai ficar gravada, tá bom? Fiquem tranquilas. E vale muito a pena assistir lá do começo, né? Porque eu fui dando uma introdução, né? Das causas, o que causa se a gente não cuidar do nosso intestino. Então vale a pena ir assistir. Então a gente está falando aqui da questão de fermentação, né? Então tem alimentos, inclusive, que acaba proporcionando essa questão aí, esse desconforto e levando ao inchaço abdominal. Então, por exemplo, ovo, leguminosas, os feijões, da lentilha, ervilha, grãos de bico, batata, brócolis, couve-flor, né? Então, tem pessoas que têm realmente essa sensibilidade, acaba fermentando e provocando o inchaço abdominal. Então, nessa estratégia, inclusive, né, do Food Maps, eu tenho, inclusive, bons resultados, tá? Em pacientes que a gente vai aplicando, né? Por alguns tempos, sabe? Não é para toda a vida, né? Vamos pensar aí. Então, a gente vai excluindo alguns alimentos, né? 4, 8 semanas. E daí a gente vai vendo uma grande melhora. E aí, depois a gente vai introduzindo novamente, né? Porque... né, a gente quando se trabalha com exclusão, então não é para toda a vida, então existe, então só para conhecimento de vocês, tem essa alimentação e essa estratégia aí para esse Food Maps, para ser sincera, é uma reprogramação do nosso intestino. Vocês já ouviram falar? Comenta aqui embaixo se vocês já ouviram falar em reprogramação do intestino. Já ouviram falar? Então, quem é que precisa, né? Quando você sente que a comida tá pesada, não tá digerindo bem, sabe? Tem, inclusive, enzimas digestivas para ajudar. Não, a Jo falou que não. Mas tem, viu, Jô? Então a gente reprograma esse intestino. Então, quem é que precisa? Então, quem é que tá... quem tem muito inchaço, retenção de líquidos, também é bem interessante esse Food Maps, essa estratégia, né, de alimentação. Também muito interessante também essa estratégia dá bons resultados em clientes, né, com síndrome do intestino irritável. Então, quem tem distúrbios gastrointestinal, esse Food Maps é bem bacana, porque a gente vai o quê? Fazendo essa exclusão de alimentos que acabam fermentando
e depois a gente vai introduzindo novamente, entende? E um outro ponto, eu nunca ouvi falar, a Paula comentou, mas e é bem interessante, viu, Paula? Porque a gente faz uma reprogramação intestinal. Imagina que nós estamos sentindo muitos sintomas que tá incomodando, sabe? E tu reprogramasse e daqui, vamos supor, se a estratégia foi para que 4 semanas, né, 2, 4 semanas de Food Maps, e aí tu, né, daqui 4 semanas sentir uma outra pessoa, né, melhorou teu bem-estar, não tá mais com aquele inchaço abdominal, então é uma estratégia aí interessante, sim. E aí um outro ponto também é reduzir a atividade física, então vai ajudar aí no peristaltismo, né? Então, vocês estão me vendo, estão me escutando? Gente, essa minha internet hoje tá uma maravilha. Vocês estão... Oi, Su, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Su. A gente já tá quase aqui no final, viu? Mas olha, eu vou colocar lá nos stories chás digestivos, né? Então, para quem aí sente que a digestão tá um pouco mais lenta, sabe? Que tá provocando inchaço abdominal, para quem gosta de chás, né? Porque a Su mesmo é uma que não gosta de chás. Então, por esse motivo, gente, quem não é fã de chá, tem várias outras formas aí de se beneficiar, tá? Inclusive para pessoas que não têm tempo gosta de chás, mas não tem tempo de fazer, né? Então tem tinturas, por exemplo, né? Existe essa possibilidade aí, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre distensão abdominal, inchaço abdominal, intestino preso? Então, como eu estava falando a vocês, né? Então, se vocês conseguirem também, para quem aí sente que o intestino não tá bem, né? Tem inchaço abdominal, então isso, né? Colocar uma atividade física, né? Para fazer um movimento no intestino, isso vai favorecer com que mande esse, né? Para bem longe esse inchaço, tá? Que incomoda, né? Só quem tem é que sabe, né? Que nem eu tenho, né? Inchaço abdominal e realmente incomoda, viu? Né? Parece assim até que tô com uma barriga de grávida, né? Mas como eu notei, eu estou fazendo uma estratégia agora que eu tirei um pouco o glúten, né? Que eu falei que o glúten acaba causando esse inchaço. Né, para quem é sensível, quem tem essa sensibilidade. Então eu dei uma melhoradinha, mas eu vou, inclusive, até falei que eu vou fazer um teste para ver, né? Então, quando a gente pensa, né, intestino e emagrecimento, gente, vamos parar aí para pensar, né? Vamos parar aí para pensar que como que vocês querem emagrecer se vocês não cuidam do intestino, né? Então, às vezes, tá dando até sinais e sintomas aí de que o intestino não tá bem. Então, né, ou é quadro de diarreia, ou é intestino preso. E também um outro ponto muito importante, sabe? É observar como que está o seu cocô, sabia? Então, existe até uma escala de Bristol que, né, você pontua, né, acaba pontuando como que tá, né, porque como que o seu cocô tem que estar, né, mas não tão salsicha, não tão separadinho, sabe? Né, então tem formas aí, então demonstra-se mais a questão de como está o cocô e todos os dias ao banheiro não significa que você está com a flora, né, intestinal comprometida, né? Se está colonizado com bactérias boas, benéficas à nossa saúde,
ou bactérias ruins que provocam doenças. Então, né, quando a gente não cuida da flora intestinal, e eu passei para vocês, né, o que provoca e o que a gente pode aí tá fazendo. Então eu vou recapitular. Então a questão de industrializados acabam mexendo muito com essa questão da alteração, né, das bactérias, que temos que colonizar bactérias boas, né? Então quando tá em desequilíbrio, tem mais bactérias ruins, aí provoca mais sinais e sintomas, doenças, podem provocar até doenças. E então a gente tem que pensar aí, quando nós estamos com a flora intestinal comprometida, como que você vai emagrecer? Né? Porque assim, uma coisa é você comer o arroz, comer o feijão, comer tudo que você tem aí na sua casa, né, que é rico em nutrientes, mas o corpo ele não está aproveitando, né, esses nutrientes. Então, quando você tem uma flora, um intestino que não está legal, isso acaba sendo comprometido. Aí compromete queima de gordura, compromete o seu metabolismo, né? Compromete a saúde metabólica, lembra? Que é a mãe de todas. Então é importante aí. Então quem pegou do final... Oi, Amália, seja bem-vinda. Estamos já no final da live, tá? Mas vai ficar gravada. Então são pontos aí que eu fui falando para vocês, né? Então a gente pensar o que causa o inchaço abdominal. Então, sinais de intolerância à lactose, ao glúten, a questão de fazer dietas muito restritas e de repente você voltar comendo, sabe, de forma exagerada, isso acaba provocando inchaço abdominal, né? Então, as bebidas gasificadas, o refrigerante, né, aquele água 2 óleo, ele acaba causando esse inchaço abdominal, o excesso de industrializados, né, então, e observar, né, observem mais os rótulos, né, do que vocês comem. Eu sei que é muito pequenininho, né, quem usa óculos, porque eu uso óculos, quem usa óculos aí, então sabe, tem um pouco de dificuldade de ler, né, ler os ingredientes, mas é muito importante. Então, os industrializados acabam causando esse inchaço abdominal. Então, comecem a olhar. Então, o que vocês precisam fazer? Então, uma boa sacada, viu, Bruno? Seja bem-vindo. Uma boa sacada aí para você mandar um chega pra lá, né, desse inchaço abdominal, é você ler o rótulo dos alimentos e começar a comparar com marcas. Aquela que tiver com menos ingredientes é a que tu tem que pegar, né? E se porventura, por exemplo, né, a gente quer comer uma batatinha chips e lá tiver corante, acidulante, tu não quer só a batata, que poderia ter um salzinho ali e umas especiarias? Fala, puxa, eu não conheço isso. Então, se você não conhece, né, reconhece aqueles ingredientes, de novo. Vocês estão me escutando? Estão me vendo? Bruno, a Amélia, a Isa, Su, Paula, estão me escutando? Estão me escutando? Estão me vendo? Travou de novo a internet aqui. Estão me escutando? É muito importante vocês comentarem aqui embaixo, viu?
Ó, se está fazendo sentido esse conteúdo para vocês, obrigada, Paula. Então, se está fazendo sentido aí para vocês esse conteúdo, né? Então, envie para as pessoas próximas, as pessoas queridas, viu? Então, a questão de inchaço e também cuidar do intestino, né? Que é o nosso segundo cérebro, né? Como eu te falei. Então, ficou alguma dúvida? Era isso que eu tinha que passar aqui, viu? Pra vocês. Eu vejo que tem algumas perguntinhas. Ah, bacana. A Amanda... Que linda, obrigada, Amanda. A Amanda, ela deixou duas perguntinhas, né? A primeira delas que ela me perguntou, a Amanda, que ela, né, por sinal, é uma dermato maravilhosa, né? Bom, ela me deixou aqui, ó, deixar o feijão de molho ajuda a dar menos gases? Então, ajuda, inclusive, até tirar os antinutrientes, né? Que vai atrapalhar ali a absorção dos nutrientes importantes aí pro teu emagrecimento, pra tua vida saudável, longevidade, tá? Então, é uma estratégia bacana que, inclusive, eu já publiquei essa dica aqui no meu Instagram, viu? Já falei de deixar de molho o feijão. E aí, outra pergunta que me deixou, ela colocou aqui na caixinha, viu que vocês podem fazer a mesma coisa, foi a questão dos probióticos. Sim, gente, eu amo e sou apaixonada pelos probióticos. Ajuda, sim, a cuidar e fazer com que tenhamos mais bactérias saudáveis do que aquelas, né, que não são importantes ali, né, que vão causar doenças. Então eu gosto sim de colocar probióticos, inclusive tem uma lista vasta, né, de probióticos e pra tudo, viu, gente? Eu fiz, inclusive vou mostrar aí pra vocês, eu acho que amanhã chega aqui, né, eles vão entregar aqui em casa, probióticos pra rinite. Então... Tem alguns probióticos até para isso. E para melhorar a digestão. Boa pergunta, viu? Gostei, Amanda. Mandou bem. Meu intestino é irritado? Não entendi bem, Paula, sua pergunta. Eu falei a questão de síndrome do intestino irritável, que a estratégia Food Maps, né, ela é uma estratégia aí de exclusão, que em acompanhamento eu acabo, né, fazendo esse tipo de estratégia, de protocolo, né, um protocolo de dar um reset aí no intestino, né. Então, a gente reprogramar o nosso intestino. Então, quando eu falei de intestino, né, síndrome do intestino irritável, foi nisso. Você coloca aqui embaixo, Paula, mais detalhes. Se é isso se eu conseguir responder a sua dúvida, eu nunca ouvi falar. Gente, vocês têm dúvidas? Tem mais dúvidas? Paula, respondi a sua dúvida sobre o intestino irritado? Né? Que aí tem a questão da gente fazer uma exclusão temporária, né? É por pouco período de tempo, onde a gente vai ter vários benefícios aí, né? Então, para a questão de... Até vocês podem fazer, viu? Comecem aí observar mais. Então, a ideia lá de você ir lá no meu link da bio, né? E como cortesia, então você responde o questionário. É o primeiro. Tu clica nesse link, né? Depois que sai daqui, né? Você clica no link azulzinho que tá na bio. Aí você vai lá no primeiro botão, tá lá dizendo questionário. Aí tu responde e aí manda um oi no direct falando que respondeu.
e aí eu te dou um retorno, né? Eu te falo a pontuação desse questionário, isso é uma forma aí de tu conhecer, tá? E colocar aí essa estratégia alimentação Food Maps. Ela é bem bacana para quem tem retenção de líquido, síndrome do intestino irritável, quem sente aí distúrbios gastrointestinais, é importante tratar, viu, gente? Dúvidas? Fez sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Então é isso, gente. Foi isso que eu preparei para vocês, né? Como a gente cuidar desse vendaval no intestino, dar adeus ao inchaço abdominal, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem conversar comigo pelo direct ou mesmo lá no WhatsApp. E, bom, por aqui, então já respondi todas as dúvidas. Bom, quero falar para vocês que a semana que vem eu vou fazer a semana do aquecimento para a semana de emagrecimento sem neura. E como que vai ser isso, né? Com live, com conhecimento para vocês, viu? Então, marquem aí no calendário de vocês, vai acontecer na segunda, quarta e sexta-feira da semana que vem, só que às 8, né? Então, hoje foi uma live especial aí que eu preparei para vocês e fiz às 7 horas da noite, tá bom? Então, se preparem aí para a semana que vem, tá bom? Para essa semana de conhecimento voltada, né, foco bem-estar, saúde, emagrecimento, emagrecer comendo o que gosta, sem passar fome. Comentem aqui, mandem coraçãozinho se gostaram da live, gostaram do conteúdo, já pra eu encerrar. Acho que a internet está um pouquinho lenta. Bom, gente, então eu vou encerrar a live, tá? Obrigada, Paula, pelos coraçõezinhos aí. Então, compartilhem essa live, esse conteúdo bom às pessoas próximas aí de vocês, né? Porque quanto mais a gente levar esse conhecimento às pessoas, mais elas irão cuidar antes mesmo que qualquer doença instale, tá? Então, a ideia do questionário que eu tô sugerindo você responder de forma como cortesia é para você cuidar da sua saúde, cuidar dos sinais e sintomas antes mesmo que qualquer doença, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho um livro, né, ó, que ele fala inclusive de sinais e sintomas, tá? Quando a gente não cuida dos sinais e sintomas do corpo, aí aqui fala aqui embaixo, né, que é onde aparecem as doenças crônicas, né? Então é importante, por isso que essa live a ideia é te ensinar a cuidar do intestino para justamente não acontecer isso, tá bom? Ó, uma ótima noite para vocês, obrigada, gratidão por vocês estarem aqui, por reservar um tempo de conhecimento também, né? Porque conhecimento é tudo. Então, uma ótima noite para vocês, tá? Eu vou estar encerrando. Obrigada a todos. Depois eu vou te chamar no WhatsApp. Tá bom, me chama assim, Paula. Paula Alves. Uma ótima noite para vocês, tá? De quinta-feira. Quinta? É, quinta-feira. Tchau, tchau.